Bom, agora vamos falar sobre variáveis e array. Vamos aplicar nosso conhecimento teórico em um código. Para criar uma variável, primeiro temos que definir o nome da variável, o tipo da variável, tá? E depois o nome. Esse passo aqui nós chamamos de declaração, tá? Nós damos o tipo e o nome a essa variável. O passo seguinte agora, nós damos de inicialização, ou seja, nós damos um valor à variável. Tá? Reparem que eu vou tentar imprimir aqui o valor dessa variável antes de inicializar. Ela apenas foi declarada, mas ela não foi inicializada, ela não tem um valor. Eu vou tentar aqui usar meu programinha. Então ele fala aqui que ela não foi assinalada, ela não foi atribuída um valor. Eu vou ocultar aqui, na verdade, vou comentar a linha do console. Reparem que era um erro, agora é um warning, tá? A diferença entre o erro e o warning é que o erro, ele não executa, a gente não consegue criar um executável. O warning não. O warning, o programa é executável, ou seja, nós conseguimos abrir esse programa, ele gera um arquivo do programa, só que algo que o compilador não gosta. Ele não gosta que a gente crie uma variável que foi declarada e nunca foi utilizada, ok? E para utilizar, eu tenho que dar um valor a essa variável. Vou colocar aqui e eu vou executar o programa aqui de novo, tá? Agora, qual foi o erro? Repare que foram erros aqui diferentes, tá? Esse aqui foi, bom, inicializaste, declaraste, troquei a ordem, né? Declarei e depois inicializei, mas nunca foi utilizado, tá? Porque é meio, como assim, né? Tá ocupar memória, mas não faz nada com essa memória, então ele reclama também. Mas é um warning, não, o programa ainda funciona, mas é apenas um warning, tá? Agora sim, programa perfeito. Inicializei uma variável, declarei a variável, inicializei a variável e depois atribuí não, chamei um método, utilizei o writeLine, qual exibe o valor dessa variável. Programa perfeito. Também posso fazer a mesma ideia numa única linha. Vou fazer com int aqui, chamar de idade, melhor, model, número aleatório aqui, né? Pra cá, vou executar meu programinha. Tá? Então, para ficar claro, para criar uma variável, é necessário dar o tipo, depois o nome. Eu posso apenas dar o tipo e o nome, e depois eu posso atribuir um valor, tá? Se as variáveis não forem utilizadas, o compilador ele dá um warning, porque ele espera que, quando nós criamos algo, a ideia é utilizá-lo, tá? E se a gente utilizar sem dar um valor, ou seja, sem inicializar, ele também reclama, porque ele espera que ela seja inicializada, tá bom? Outro erro que nós temos aqui também é a gente tentar imprimir uma variável que não existe, certo? Eu quero imprimir modelo aqui, o model, só que não existe. Então, ele falou que o nome modelo não existe no contexto atual, não existe no meu projeto, tá? Então, vou escrever aqui como comentário. Temos que ter o tipo, o nome, igual e o valor, tá bom? Podemos ter apenas o tipo e o nome. Também podemos ter nome e valor. Vou deixar aqui. São as formas nas quais nós podemos criar uma variável. Vou colocar aqui byte year 100, vou colocar por ali embaixo.
Vou criar um outro tipo aqui, chamar string nome. Nome igual a Ivan, certo? Bom, espero que tenha ficado claro. A gente pode fazer essa sintaxe aí para criar variáveis. Para criar array, a sintaxe muda um pouquinho. Eu vou criar aqui uma array de idades. Vou dar como byte idades. Bom, há várias formas de criar um array. Eu gosto de usar essa forma aqui, porque ela é bem explícita. Ela fala cada palavrinha do que está acontecendo. Temos o new, ou seja, estamos a pedir um espaço na memória. A gente também passa aqui os valores na hora da criação. Tá? Opa. Tá? E reparem que as variáveis do tipo array, elas necessitam ter um tamanho já definido, ok? Porque na hora de criar o programa, o compilador necessita que o tamanho dessa array já esteja registrado em algum momento. Essa aqui é uma das formas. Tá? Eu posso registrar também o tamanho. Fazer assim, nomes, new string, colocar 10 aqui. Ou seja, eu criei uma array que ela possui o tamanho 10. Eu posso armazenar 10 variáveis do tipo nome, ok? Se a gente parar para pensar, é uma variável só que meio que dinâmica, né? A gente viu nas aulas anteriores, a gente consegue acessar os endereços da memória através do endereço base, mais o número que a gente soma para deslocar a partir do endereço base. Tá? Então, se a gente se desloca para os vários endereços da memória, a partir do endereço base. No caso de idades aqui, e reparem, é um byte, então cada endereço da memória vai ter exatamente o valor que eu quero. Nos outros tipos, eles ocupam mais espaço, tá? Há outros tipos que ocupam o mesmo espaço que o byte, é possível, tá? Mas a maioria dos outros tipos, eles necessitam de mais endereços para ser armazenado na memória. Um inteiro, por exemplo, ele precisa de 4 endereços. Então, se a gente tem um array, o primeiro endereço, os primeiros 4 endereços é apenas daquele inteiro e os próximos 4 a partir do endereço base. Tá? Então, se a gente tem 0, 1, 2, 3, esses endereços é para o primeiro inteiro, o endereço 4, 5, 6, 7 é para o segundo inteiro dessa array. Tá bom? Isso está mais explicado, melhor explicado na aula teórica. Tá? Mas aqui eu vou criar, por exemplo, o nome 0, Ivan, nomes 1 igual João, e nome 2, ok? Eu posso aqui colocar o número 4 aqui. Reparem uma coisa. Aqui é o 0, 1, 2, 3. Esse endereço aqui não existe na array. Tá? Vamos tentar executar esse programa? Vamos ver o que acontece. Ele imprimiu 20, imprimiu 42, imprimiu 10. Na hora de imprimir o... o 20 é que eu não coloquei. Deixa eu colocar só mais um aqui. O que não existe é o 4. É que eu pulei um dígito. Tá? Então,
Então, 0, 1, 2, 3. Vou executar de novo. Tá, imprimiu 20, que é o primeiro, 42, o 10, o 20 de novo, vou repetir o número. Agora, na hora de imprimir o 4, que reparem que o 4 é o quinto elemento dessa array. Ele não existe, tá? Então, o programa, ele dá um erro e ele fala esse erro aqui, ele fala que o número que eu quero imprimir, o índice que eu tô a andar, tá? A gente chama de índice, esses números que estão aqui dentro. Esse índice, ele está fora da array, então ele não consegue imprimir esse número. Eu posso simplesmente aqui adicionar mais um número. É só executar o meu programa. Agora sim, né, ele exibe aqui os 5 números sem problema, porque eu já tenho espaço aqui para eles. Tá? A mesma coisa com a string. Eu passo aqui o nome da minha array, tá? Eu passo o índice também. Quero imprimir o João aqui. Executo. Opa, faltou o... Ah, imprimir idades aqui. Na verdade é nomes. Fiquei com a idade ali na cabeça. Pronto, aqui tem o João. Reparem que são duas formas de criar array aqui. Aqui eu especifico o tamanho e aqui eu coloco os valores logo em seguida. Aqui eu não especifico o tamanho, mas eu passo os valores aqui. Então ele sabe qual é o tamanho porque os valores já estão aqui direto, certo? Agora imagina que eu não coloquei o tamanho e eu tento fazer isso aqui. Vamos ver o que acontece. Opa! Eu preciso aqui, olha. Ou eu preciso passar o tamanho, ou eu preciso passar os valores na hora de criar, né, na hora de inicializar essa array, tá? As arrays precisam ter um tamanho já definido na hora que o programa é escrito, porque a forma com que ela é pensada, o programa já precisa armazenar os endereços que serão utilizados nessas arrays, ok? Diferente da lista, tá? Que a lista ela é mais flexível e o array list também é mais flexível. A array não, ela é mais restritiva em relação ao tamanho, ok? Bom, só para ficar mais claro aqui, como é que funciona a array? Temos o endereço base, tá? E esse número que está aqui, o índice que está aqui, ele é calculado a partir do endereço base mais um, no caso de bytes, tá? Então, nós temos o valor. Imagina que aqui é o endereço 0, aqui é o endereço 1, endereço 2, endereço 3, endereço 4, tá? Reparem que essa continha aqui, ela depende do tamanho do tipo, tá? Se for de int, nós vimos que o int, ele ocupa 4 endereços da memória. Então, nós temos que pular de 4 em 4. Para gente, isso aí é uma informação técnica. Fixe de saber, ok? Mas a gente pode... Ok, funciona assim, deixa essa informação guardadinha lá na nossa memória, porque o programa abstrai essa informação para nós. A gente não precisa ficar... Ah, qual é o tamanho do tipo? E para eu... Não, isso não importa. A gente, apesar de ter tipos diferentes, a gente só coloca o índice aqui certinho e ele funciona normalmente, tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro como que a gente faz uma array, como a gente utiliza, e a mesma coisa para as variáveis.